Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje a gente vai ver que, apesar do negacionismo ter ido embora, o novo governo encontra problemas para lidar com a ciência. O orçamento para 2024, o primeiro da gestão Lula, não é exatamente aquilo que as entidades científicas esperavam. Houve crescimento no volume total de recursos, mas retirando as despesas obrigatórias com funcionários, o índice, o valor diminuiu em relação a 2023. Além deste problema, o INPE volta a ter problemas com funcionários para o monitoramento. Vocês se lembram, há um ano atrás o problema aconteceu com os servidores, os bolsistas que prestavam serviço no monitoramento do Cerrado. E dessa vez o que está acontecendo pode afetar o monitoramento de todos os biomas. São 78 bolsas, 78 pesquisadores bolsistas que podem deixar de trabalhar, interromper o serviço, ter um apagão no monitoramento de desmatamento do Brasil por conta de entraves burocráticos entre o INPE e o CNPq. Essa situação foi revelada pela imprensa na semana passada e é sobre ela que a gente vai conversar agora com a física e que é doutora, você me perdoa, Luciana, doutora em monitoramento da Terra, é isso? Você me perdoa se eu estou falando bobagem, você me corrige logo em seguida. Luciana Soller, que é bolsista no INPE e que coordena o trabalho de diversos outros bolsistas dentro de programas estratégicos como o PRODES, que faz o levantamento anual do desmatamento, e o DETER, que emite os alertas de desmatamento para entidades de combate como o IBAMA, o ICMBio e a Polícia Florestal. Luciana, boa tarde, obrigado por você ter atendido a gente. Bom, as notícias não são até o momento muito animadoras, né? Vocês, pelo que a gente está sabendo, estão aí numa incerteza. O INPE e o CNPq estão tentando vencer esses entraves burocráticos. Estamos colocando na tela, enquanto a gente fala, Luciana, uma minuta de um novo acordo entre o INPE e o CNPq que está para ser assinada, foi assinada nas últimas horas e agora está faltando resolver alguma coisa na plataforma do CNPq para resolver a situação. Gostaria que você explicasse para a gente o que aconteceu aí nos últimos dias. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, boa tarde. Bom, só uma pequena correção, nós somos 72 bolsistas, né? O número 78 veio à tona aí, porque o fechamento de um projeto e início de outro, a gente sempre faz um remanejamento, então no total são 72 que estão aguardando essa renovação. Me Tá? corrija a questão do seu doutorado também, por gentileza. Ah, sim, meu doutorado na área de modelagem de uso da terra, é Luciana Modelagem de Soler. uso da terra, perdão. Pois não, vamos lá. Então, a questão é o seguinte: hoje a gente está num impasse, num momento de espera, né? Porque, como você bem disse, houve assinatura, né, da liberação financeira por parte do CNPq, dentro do INPE está tudo certo, a questão burocrática, mas dentro da plataforma do CNPq, para que o processo assinado, em termos financeiros, ele seja de fato outorgado, né? Existem alguns passos dentro da plataforma que uma direção e algumas coordenações dentro do CNPq ainda precisam assinar, ainda precisam fazer uns trâmites internos para que dentro da plataforma a gente possa ter lá o link de vigência habilitado para que eu, que sou uma das responsáveis aqui, possa implementar a bolsa dessas 72 pessoas. Eu, inclusive, estou nessa lista, né? Então, assim, o nosso coordenador aqui, que é o Dr. Cláudio, ele é servidor aqui no INPE, ele é o responsável por todo esse monitoramento, né? E ele está fazendo tudo o que ele pode, todos os esforços aqui para que isso funcione, mas a gente ainda está nesse entrave burocrático. E hoje, né, como todos sabem, é feriado, no meio do feriado aí, estamos todos aqui trabalhando, mesmo sem ter perspectiva de bolsa, e a gente está aguardando até às 5 da tarde, né? Ou seja, se essa liberação acontecer após as 5 da tarde, a gente ainda tem uma janela aí de sábado e domingo para implementar essas bolsas. Mas é um processo assim bem desgastante, né? Porque a gente está trabalhando vai trabalhar fora do nosso horário, fora do previsto,
né? E a gente também não tem certeza se isso vai ser liberado depois das 5, né? Porque se não tem mais expediente no CNPq depois das 5, dificilmente a gente acredita que vai ter alguma mudança até domingo, né? Então vamos deixar claro para quem está nos assistindo, nós estamos gravando essa entrevista na sexta-feira, dia 2, por volta das 15h30. Nós estamos aqui aguardando um posicionamento oficial do CNPq, do INPE ou do MCTI. A gente acionou todo mundo para saber se essa situação vai ser resolvida. A informação que a Luciana tem é que se isso não for resolvido até hoje, data em que você que está assistindo ao vivo pela TVT está vendo esse programa, se não for solucionado até hoje, as bolsas correm o risco de ser cortadas por 1 ou 2 meses. É isso, Luciana? Não é corte de bolsas, né? É um hiato, né? Porque se a Até implementação não retomar o ocorre, programa, né? se essa implementação não ocorre até o dia 5 de cada mês, o CNPq, por uma regra interna, eles não têm como pagar retroativo para nós. Então, a gente não teria como receber esse mês de dezembro, né? A gente vai trabalhar o mês de novembro e em dezembro não receberíamos, né? Então, a gente está nessa situação. Os bolsistas estão, assim, a maioria está indignado e realmente vão parar, porque as pessoas têm contas a pagar, né? Tem boletos esperando e a gente não pode ficar, infelizmente, só tendo a vontade que a gente tem de mapear, monitorar o Brasil é grande, mas a gente também tem que pagar nossas contas. Então, é um respeito, né? Que temos que ter com os profissionais aí que fazem esse trabalho. Infelizmente estamos passando por essa situação, mas é uma oportunidade também para deixar claro para algumas pessoas que acham que bolsistas são estudantes jovens que não fazem absolutamente quase nada dentro dos institutos de pesquisa e que estão ali apenas para aprender alguma coisa nos seus estudos. A senhora já tem doutorado, né? E como é que é o perfil dos outros 71 que estão aí trabalhando, fazendo o monitoramento? E esse pessoal recebeu o reajuste das bolsas que foi anunciado aí no começo do ano? Sim, nós temos hoje 72 bolsistas, eu diria que praticamente 50% deles têm pelo menos mestrado, né? Então, a gente tem aí uma gama de profissionais muito bem formados, né? Tem muita gente que é recém-formada, mas vem aí com muita garra, com muita vontade, com muito conhecimento que nós antigos não temos, né? Principalmente o pessoal da tecnologia aí, né? Mas a outra pergunta que você me fez, Se vocês esqueci agora. receberam o reajuste que foi anunciado para Ah, as sim. bolsas. Sim, o reajuste chegou, se não me engano, foi em agosto, né, que o reajuste chegou. E foi uma luta também. Nós ficamos aí uns 6 a 8 meses brigando por esse reajuste. Os bolsistas se mobilizaram, fizemos várias manifestações também junto ao CNPq. E eu confesso para você que se não fossem todas essas mobilizações, talvez o reajuste tinha demorado até mais, né? Então a gente não tem assim uma representatividade, né, junto ao sindicato oficialmente. O sindicato sempre nos apoia, mas a gente não tem, né, uma representatividade. E como você bem falou, nós somos bolsistas, mas a bolsa é uma bolsa de trabalho, né? Então, nós todos somos profissionais, temos a nossa carreira aqui dentro do processo de bolsa. A gente tem que desenvolver aqui um projeto, além de monitorar, a gente tem que fazer ciência, né? Publicar, temos nossas responsabilidades aqui. Então, trabalhamos aqui como todo mundo, 40 horas semanais, né? Não tem folga para ninguém. Eu sei porque eu sou a chefe de todo mundo e eu faço questão de cobrar a presença de todos aqui, né? Então, é uma situação que eu estou no INPE já há 25 anos, né? Eu tive aqui vários projetos, fui bolsista, tenho pós-doutorado, trabalhei como terceirizada também, e o INPE, nesses 25 anos, eu percebo que vem sofrendo um processo de precarização total, né, dos profissionais. Os servidores antigos não têm como repassar o seu conhecimento, porque estão se aposentando, não tem gente nova para transferir esse conhecimento. E os que chegam novos, às vezes, nos poucos que chegaram no concurso de 2013, esses são super sobrecarregados, né? E não conseguem atender todas as demandas que o Instituto precisaria atender, né?
Então, assim, é uma grande tristeza, porque o INPE é um instituto de renome internacional, eu digo de carteirinha, né? Eu fiz doutorado na Holanda, e onde eu chegava lá, eu falava do INPE e as pessoas conhecem o INPE. O INPE é a NASA brasileira, então a gente não pode deixar isso morrer, né? O INPE tem que ser, chamar a atenção para as autoridades para que o INPE tenha, né, uma atenção especial aí, porque senão vai ficar uma coisa restrita à construção de satélites e à observação da Terra, que é mais importante nesse momento de aquecimento global, de mudança climática, como é que fica, né? A senhora tem 25 anos de INPE, trabalhando aí nessa situação, uma hora com uma bolsa, uma hora com a outra. Como é que é viver nessa incerteza de saber, sem saber se você vai continuar trabalhando na instituição? A sua bolsa hoje é aquela de 2 anos? É, a minha bolsa de 36 meses, são 3 anos, né? Mas eu já estou já no projeto já há algum tempo, fiquei num outro tipo de contrato, voltei para a bolsa, então, bem dizer, eu mesma tenho no projeto mais 1 ano e meio, 2 anos nessa bolsa, né? Se não tiver uma outra forma de contratação. E é isso que a gente vem buscando, né? Porque ficar 25 anos nesse esquema de bolsa, né? Nesses 25 anos eu fiz meu doutorado e meu mestrado, né? Eu incluo aí nesse momento, nesse tempo, mas o restante realmente foram projetos e contratações, né, de forma terceirizada, para que a gente pudesse cumprir as necessidades do instituto, ter a nossa remuneração, mas é sempre uma incerteza, né? Cada vez que vai chegando o final do projeto, a gente fica na incerteza e para quem já está, né, marcado, já quem já tem uma carrega o burro nas costas já tem tempo como eu, a gente se prepara, né? A gente já sabe que isso pode acontecer. Eu tenho, graças a Deus, tenho apoio da família, mas tem muita gente que não tem. Tem gente que começou a carreira agora e ganha uma bolsa 1/3 do que eu ganho e não tem nem como guardar nada. Então é bem complicado, né? Só para que as pessoas saibam como é que é a situação do bolsista, do doutor cientista brasileiro. A senhora recebe alguma coisa a mais por ser coordenadora do programa, dos bolsistas? Não. Não Somente recebe a nada, bolsa. nada além da sua bolsa de doutorado? Não, não é bolsa de doutorado a minha. A minha, eu já sou doutora, eu Ah, recebo uma pois não, bolsa me de perdoe. capacitação, É, de é a fixação chamada científica. bolsa PCI. Na verdade, a gente tem, o projeto que nós estamos tem 3 modalidades. A modalidade de fixação de recursos, que o CNPq chama de SET, tem a bolsa DTI, que é a de desenvolvimento tecnológico, e tem uma outra bolsa que é de especialista visitante, né? No geral, as bolsas têm uma duração de 36 meses, algumas de 24, né? E é assim, quando acaba o tempo de bolsa e a pessoa não se encaixa em nenhuma outra modalidade, a gente infelizmente tem que dispensar e procurar uma outra pessoa que possa cobrir aquela vaga, né? Então a gente forma profissionais, mas o instituto que deveria, depois dessa formação por bolsa, assimilar essas pessoas para o concurso ou por outras formas de contratação, não tem conseguido fazer isso nos últimos anos, né? E ainda mais esse projeto que nós estamos, esse programa todo, alguns anos atrás, os profissionais que faziam o PRODES, o DETER, eles eram profissionais com CLT, porque o INPE havia uma fundação parceira, né, que era a FUNCAT, e que havia, dentro da questão jurídica, uma permissão para que houvesse essa parceria INPE-FUNCAT. Hoje em dia, o processo jurídico é tão burocrático que não tem mais essa possibilidade. Então, a forma que a coordenação do programa conseguiu para manter o programa funcionando nesses últimos anos foi apelar ao CNPq para que o CNPq pudesse, então, fazer essa parceria, né? Então, o dinheiro que o CNPq nos paga, na verdade, não é o dinheiro do CNPq, é um dinheiro que vem de um orçamento do INPE repassado ao CNPq. Então, quer dizer, as instituições elas estão fazendo das tripas coração para manter o monitoramento funcionando, mas elas não conseguem vencer os obstáculos da burocracia e como é que se resolve isso, né? Quem é que se resolve isso? É o Poder Legislativo que vai mudar essa burocracia? Então, a gente quer uma posição, porque a gente vai parar, e o nosso coordenador está muito triste com isso, porque ele vai ser prejudicado como servidor, mas ele concorda com a nossa paralisação porque ele está de mãos atadas também, né?
Então essa é a minha fala, assim, eu acho que a gente teve aqui visita de alguns canais de comunicação que vieram até o INPE, mas quando souberam da possibilidade de que já estava assinando, eles nem veicularam nenhuma matéria que foi feita aqui. Então, assim, é muito triste que a gente está fazendo toda uma mobilização na rede, no Twitter, que foi ouvida, sim, pelo Galvão, né? Ele nos ouviu, ele fez tudo o que ele pôde, mas agora ele também está encalacrado na própria burocracia da instituição que ele preside, né? Muito bem. E para a gente finalizar, tem vaga no concurso que foi aberto para a área de vocês? Você vai poder concorrer a alguma vaga no INPE? Sim, tem uma vaga que abriu aqui no programa, é, que cabe à minha especialidade, sim. Para o programa tem outras duas vagas, mas não é a minha especialidade, né? Como a gente só pode concorrer a uma dentro de um edital, né? Só que, infelizmente, as vagas que abriram para o programa, duas delas saíram para a cota de negro, né? Felizmente ou infelizmente, a gente sabe da importância, né, das cotas, eu sou a favor, mas a gente também fica triste que a gente fica com medo de não ter candidatos, né? Porque eu posso prestar e, de repente, eu me encaixo na vaga, mas eu não me encaixo na cota de negros. E se não tiver nenhum negro que possa atender, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar sem ninguém para assumir a vaga, né? Então é complicado isso. Vocês são em Certo seria ter mais 72. vagas, né? Claro, vocês são em 72 e abriram 3 vagas. 3 vagas. Uhum. 3 vagas. O serviço hoje é. Quantos servidores efetivos? Tem o Cláudio Almeida e quem mais que é efetivo? São 5 servidores efetivos, né, dedicados ao programa. 2 deles são dedicados exclusivamente, que é o Dr. Cláudio Almeida e o Luiz Maurano. E tem mais outros 3 que também atuam no programa, né, e, mas também fazem outras atividades dentro da instituição, né. É Tá bastante certo. Olha, eu quero complexo. agradecer demais aí a sua disponibilidade de falar com a gente e a gente segue aqui acompanhando a situação. Estamos aguardando um possível posicionamento do INPE, do CNPq, do MCTI e torcendo para que dias melhores venham aí para vocês que fazem esse trabalho tão importante, principalmente agora da gente vivendo todo esse problema climático no Brasil. Muito obrigado, viu, Luciana? Eu que agradeço, Edmond. Um abraço, a gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência para saber, será que o INPE dessa vez deu uma moscada? Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente continua trazendo para vocês informações sobre a questão do possível apagão no sistema de monitoramento do desmatamento em todos os biomas brasileiros que está sendo vivenciado no INPE, conforme os detalhes que você viu no bloco anterior. É bom lembrar que essa não é a primeira vez que o INPE passa por esse problema nos últimos tempos. Há pouco mais de um ano, em meados de janeiro do ano passado, surgiu a notícia de que o sistema de monitoramento do Cerrado poderia ser interrompido também por conta do final de um convênio financeiro, aquela oportunidade naquele contrato com o Banco Mundial. O INPE fez um arranjo, manteve o serviço funcionando de maneira precária e depois conseguiu a recomposição do recurso para retomar o monitoramento do Cerrado. É bom lembrar que naquela oportunidade o então ministro de Ciência e Tecnologia e hoje senador Marcos Pontes esteve em São José dos Campos em uma cerimônia no próprio INPE e disse que atribuiu o problema a uma suposta moscada do Instituto. Bom, a moscada nunca foi provada se sim ou se não, mas o fato é que agora, no atual cenário, nós entramos em contato com todas as instituições envolvidas, com o INPE, com o CNPq e também com o MCTI. E o INPE nos respondeu
com a seguinte nota: o Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas tem em execução um projeto de encomenda com o CNPq intitulado Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite, construção de novas capacidades, que está em vigor desde o dia 31/10/2022. Desde agosto deste ano, ainda segundo a nota, as equipes do INPE e do CNPq estão trabalhando conjuntamente na nova encomenda, que terá o nome de Monitoramento e Avisos de Mudanças de Cobertura da Terra nos Biomas Brasileiros, capacitação e semi-automatização do programa Bioma SBR. A construção do projeto, ainda segundo a nota, envolveu longa preparação e planejamento do conjunto de atividades a serem realizadas nos próximos anos, com posterior adequação às normas dos projetos de encomenda. No momento, de acordo com a nota, a nova encomenda se encontra na fase final de análise pela Procuradoria Federal Especializada do CNPq em Brasília, para que a seguir possa ser assinada pelos gestores do INPE e do CNPq e imediatamente implementada. As equipes de ambos os institutos continuam envidando todos os esforços para que a nova encomenda possa ser implementada sem prejuízo de continuidade do sistema de monitoramento do INPE. A assessoria de imprensa reforça na nota que esta é uma oportunidade para destacar a necessidade de reforçar as equipes, tanto do INPE quanto do CNPq, que com grande déficit de pessoal estão mantendo esforços e ações visando a manutenção das atividades de desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. Também vale a pena dar crédito a quem merece. A notícia, o furo sobre a frase mal colocada, infeliz, do então ministro, e também a divulgação do problema neste ano, em 2023, ficaram a cargo da jornalista Cristiane Przybyski, que atua no portal O Eco. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica com uma análise sobre o orçamento para ciência e tecnologia destinado ao ano de 2024. É um instante só, não saia daí. Oi, gente, estamos de volta e agora para falar sobre o assunto que a gente ficou devendo para vocês. Os primeiros comentários, as articulações sobre o orçamento de ciência e tecnologia proposto pelo novo governo para o ano de 2024. A gente lembra que 2024 é o primeiro orçamento desenvolvido pelo atual governo, pela gestão Lula, e o orçamento de ciência e tecnologia previsto para o ano, ciência, tecnologia e inovação, cresceu 8,26%, o que representa 12,4 bilhões em relação ao ano passado. Para falar sobre este assunto, sobre os desdobramentos, a gente está aqui com o secretário executivo da Iniciativa Parlamentar para a Ciência no Parlamento, Fábio Guedes Gomes, que vai falar um pouco para a gente sobre as articulações. Fábio, você estava contando aqui para a gente em off que vocês ainda não começaram a trabalhar com a questão do orçamento primordialmente. Tem uma questão aí desta semana mais urgente que vocês precisaram tratar com uma certa celeridade. Tudo bem, Edmond? É um prazer novamente estar aqui com você e com seus seguidores, né? Novamente para a gente discutir aqui um pouco sobre o fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E respondendo já a sua primeira questão, essa semana, de fato, nós tínhamos, não é, uma agenda no parlamento para ser resolvida, que era um projeto de lei que estava pautado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, e era um projeto de lei que criava um programa nacional de incentivo à iniciação científica. Um projeto de 2019, e era um projeto que, aos olhos das entidades que a ICTP representa, era um projeto que não conhecia profundamente como é que
um programa de iniciação científica no Brasil, ele já é executado, especialmente pelo CNPq. Então, esse projeto de lei, ele não tinha menção nenhuma ao CNPq, desconhecia o que o CNPq tem de experiência e já tem como rubrica orçamentária para isso, e também propunha que esse programa fosse financiado pelo FNDE e pelo FNDCT. E, nesse caso, em relação ao FNDCT, a legislação que instrumentaliza o uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico não permite o pagamento de bolsa de formação, apenas para inovação tecnológica. Então, o projeto, ele, de fato, ele não tinha um nível adequado para discutir um programa dessa envergadura e desconhecia completamente o que já vinha sendo executado há bastante tempo pelo CNPq e a rubrica orçamentária, que é o que nós defendemos. Defendemos que, para que esse programa, de fato, ele seja visto, seja anunciado pelo Executivo, que essa rubrica orçamentária do CNPq ela cresça, para que a gente possa ter mais estudantes, especialmente da rede básica de ensino, pública, sobretudo, aqueles que estão no nível de ensino médio tenham bolsa de iniciação científica e especialmente também os alunos do ensino superior. Então, nós vencemos essa etapa, esse projeto de lei foi retirado da pauta de discussão na Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação da Comissão da Câmara Federal e vamos ver quais são os desdobramentos para os próximos momentos. Tá certo. Bom, e superada então essa questão, só para a gente deixar claro, a tramitação desse projeto, você falou, era anterior, mas o autor do projeto estava na casa defendendo a matéria? Não, o autor do projeto era um ex-deputado, né? Um ex-deputado, se eu não estou me enganando agora, acho que é do PL, né? Ele não tem mais o, o mandato, né? Era o PL, o projeto de lei era o 3928, esse projeto de lei de 2019, e o nome do deputado era Loester Truster, que era Loester Trustes, isso mesmo. Então ele não é mais parlamentar. Tá certo. Bom, só para que vocês tenham ideia do que a gente está falando, os orçamentos, né, a evolução dos orçamentos, em 2022, o orçamento de ciência e tecnologia 8,21 bilhões, em 2023 na casa de 10 bilhões e agora esse aumento aí em torno de 8%, o orçamento de ciência e tecnologia figurando em 12,4 bilhões. O que as entidades ligadas à ICTP consideram sobre esse montante e o crescimento que foi colocado pelo governo? Na verdade, Edmond, houve um crescimento, claro, no projeto de lei de 2024, tá certo? E esse crescimento, ele foi tirando as despesas do Ministério com pessoal em cargos sociais, especialmente, esse crescimento é de mais de 50%. Então, na LOA, ou seja, no orçamento de 2023, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia foi de 6 bilhões, tirando, que eu falei, as despesas com pessoal e encargos sociais. E na PILOA, nós temos uma rubrica de 9 bilhões. Então, isso é um crescimento de mais de 50%. Tá? E esse crescimento ele se deve especialmente em razão do descontingenciamento total do FNDCT. Então, como o FNDCT ele compõe o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, então, no ano passado, nós tivemos 2,8 bilhões do FNDCT. Para este ano, com o descontingenciamento, o FNDCT ele vai alcançar 5,9 bilhões naquela parte não reembolsável, ou seja, daquela parte dos recursos que são diretamente empregados em projetos estruturantes que são executados via FINEP ou via CNPq. Do ponto de vista do Ministério em si,
tá, do Ministério em si, tirando as despesas, há uma queda de 13%. Então, na verdade, o crescimento orçamentário na PILO 2024 em relação ao orçamento de 2023 se deve majoritariamente ao descontingenciamento do FNDCT. O que é que as entidades compreendem disso? Compreendem que o orçamento do Ministério, tirando o FNDCT, deve crescer. Essa é a luta que nós vamos ter que encampar no Congresso Nacional. Por quê? Porque, vejam só, o Ministério, ele, em si, o orçamento ele caiu 13%. Tá? Aí você tem uma queda também no orçamento da Agência Espacial Brasileira, de 12%. Você também tem uma queda no CEITEC, no Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que foi de 17%. Somente das agências vinculadas ao Ministério, que compõem o orçamento do Ministério, somente a Comissão Nacional de Energia Nuclear teve um crescimento de 6%, e o CNPq um crescimento de 8,3%. E falando no CNPq, né, o orçamento do ano passado foi de 1,7 bi, e esse ano cresceu 100 milhões, 120, 140 milhões praticamente. Mas ele é muito insuficiente ainda, muitíssimo insuficiente. Por quê? Porque esse crescimento do orçamento do CNPq, ele vai dar basicamente, praticamente, somente para pagar o valor das bolsas que foram majoradas esse ano. Então, não há expansão nenhuma da política de ciência, tecnologia e inovação feita pelo CNPq, porque esse orçamento ele vai cobrir somente o valor das bolsas que subiram. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo é que o orçamento do Ministério em si caiu, o do CNPq cresceu para poder bancar o valor das bolsas que subiram, tá ok? E somente o FNDCT foi descontingenciado. Então, o CNPq não pode ficar, Edmond, a reboque do recurso do FNDCT. Os recursos do FNDCT são para projetos estruturais da ciência brasileira e também para a modernização do nosso parque de produção do conhecimento, como universidades, laboratórios, modernização e compra de novos equipamentos, tudo. Agora, para o custeio da ciência, o custeio da pesquisa, né, e para ampliação das bolsas, sobretudo de pós-doutorado, precisamos recompor o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e especialmente do CNPq. Então, o FNDCT não pode virar um fundo, né, que cubra as responsabilidades do orçamento do CNPq e do Ministério. Mas, assim, o governo enviou essa proposta e ela está sendo discutida. Vocês consideram que tem margem para melhorar isso, colocar mais recurso? Tiraria de onde, por exemplo? Vocês já têm alguma proposta construída? Veja só, esse é o papel do governo. Ele é que tem que dizer quais são as prioridades dele. Não somos nós que temos que dizer de onde tem que sair. Primeiro ponto, não é? Então, o governo, a pauta é essa, o problema é esse. Então, quem tem que decidir é o executivo. Então, nós não somos executivos para poder decidirmos e dizer de onde vai tirar. Outra coisa perfeitamente. importante Eu só coloquei assim no sentido de proposta. Nós poderíamos estar usando tal fundo ou negociando, nada nesse sentido. Não, nesse momento não. Agora, tem uma coisa interessante. A perspectiva é que ontem mesmo, no Congresso Nacional, foi aprovado, né, a taxação de investidores offshore, por exemplo, grandes fortunas e tal. Claro, a receita vai crescer. A receita vai crescer. Há uma melhoria esse ano, principalmente no final desse ano, da dinâmica econômica, tá? Mas a gente não conta esse ano, vamos ter que avaliar o ano que vem. O ano que vem, a perspectiva de todas as agências de avaliação, inclusive do FMI, é que a economia brasileira cresça em torno de 2,5% a 3%. 2,5% a 3%. Então, isso significa que, melhorando os instrumentos de arrecadação financeira, arrecadação tributária, colocando para dentro também do sistema tributário brasileiro aqueles que não pagavam impostos, tá? E melhorando a dinâmica econômica, então, claro que o governo vai ter que decidir onde vai
usar os recursos que vão entrar, né, e vão fazer parte do fluxo financeiro tributário brasileiro. E aí é que entra a nossa defesa, entra a nossa representatividade junto ao parlamento e, sobretudo, no executivo. Então, até que ponto a ciência, de fato, é importante para o governo Lula? Se é importante, ótimo. Se é importante, então vamos aqui no quinhão de crescimento da receita tributária brasileira por várias razões. O que é que vai se destinar ao Ministério da Ciência e Tecnologia para poder aumentar o orçamento dele e para o Ministério da Educação para poder aumentar o orçamento da CAPES? É bastante interessante a análise. E uma outra pergunta: isso de alguma maneira era previsto por vocês? Houve alguma sinalização do Ministério que esses cortes todos poderiam ocorrer, uma vez que a gente teve um ano de diversos anúncios de investimentos, aportes, principalmente pela FINEP, tivemos aqui recorde em São José? De fato, vejam só, o orçamento de 2023, ele não foi preparado por este governo, claro. Foi preparado pelo Congresso, foi preparado pelo Executivo, governo anterior, e também foi aprovado e discutido pelo parlamento anterior. Então, sobre este ano, de fato, as dificuldades são um pouco maiores, porque existe um nível de engessamento maior. Então, a luta mesmo deve acontecer na Piloa 2024, que é com esse governo que foi eleito novo, e eu creio que com a simpatia de boa parte da comunidade científica e tecnológica do Brasil, que apostou num governo que acredita na ciência, tá? E nesse parlamento novo também. Então, a aposta mesmo é a luta por ganhos orçamentários dentro da Piloa 2024. Você falou sobre algumas pastas, né, algumas áreas, e isso também deve se estender a projetos específicos, né, como, por exemplo, a questão da energia nuclear. Imagino que seja consequência da retomada aí do projeto do RMB, do Reator Brasileiro Multipropósito. Deve estar previsto investimento para fazer isso. Tem mais alguma coisa nesse sentido que vocês estejam preocupados? Veja só, a gente, de certa maneira, estamos olhando as variáveis, né, que são muito bem trabalhadas, inclusive, pela assessoria orçamentária da SBPC. Né? Então, isso é importante. A gente olhar. Outra coisa que é muito importante é a recomposição do orçamento das universidades. E é importante dizer que ainda não, de certa maneira, chegou a um nível que recuperasse a capacidade das universidades de tanto atrair estudantes como manter os estudantes dentro delas. Por exemplo, uma coisa que nos preocupa, as bolsas da área de ciência no Brasil e formação de pessoas, elas subiram. Bolsa de iniciação científica, mestrado e doutorado. Porém, as bolsas de permanência nas universidades, elas não subiram de valor. Então, o que é que acontece e qual é a consequência muito grave com isso? É que nós estamos perdendo estudantes. O número de ingressantes na universidade pública brasileira, sobretudo no sistema federal, caiu 5 anos consecutivamente, 17%. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Não é? Majoritariamente, boa parte dos estudantes hoje que estão nas universidades públicas federais são estudantes de baixa renda. Não é mais aquele perfil de estudante de 20 anos, 10 anos atrás. Então, a gente está muito preocupado com isso, porque é preciso recuperar o orçamento das universidades para fazer o básico, Edmond, fazer o básico. Ter uma política de assistência estudantil que permita a gente manter os nossos estudantes frequentando as universidades. E, claro, com isso, a gente fazer com que as políticas de ciência, tecnologia e inovação venham por cima, né? E sejam incentivos os estudantes a estudar, a fazer ciência, a desenvolver projetos com os professores, mas principalmente a gente tem que, pelo menos, atrair prioritariamente estudantes para a nossa rede pública federal de ensino, porque senão nada do que se faz de luta por aumento
para que possa, aumento orçamentário para ampliar as políticas de ciência e tecnologia, vai valer a pena se do outro lado a gente está perdendo estudantes. Tem uma crítica da comunidade da sociedade brasileira para o progresso da ciência com relação também aos contingenciamentos recentes e a redução de verbas da CAPES para 2024. Isso foi tema, inclusive, de uma plenária recente da entidade. Essa redução, na sua opinião, na CAPES, reflete também essa necessidade aí de cobrir o orçamento, de usar o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia como um cobertor, estão tirando de áreas estratégicas e usando o FNDCT como cobertor? No caso da CAPES, especialmente, Edmond, como a CAPES está vinculada ao MEC, então a CAPES não tem acesso aos recursos. Ao orçamento de CIT, claro. Não está dentro do orçamento do CIT, está dentro do orçamento do MEC. Então, nesse caso, somente o CNPq e o MCTI é que poderiam beber, digamos assim, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não é? Prejudicando, né, o uso e a utilidade do FNDCT, que não é para bancar o MCTI nem para bancar o CNPq. No caso da CAPES, a CAPES está vinculada ao MEC. E, de fato, né, no caso da CAPES, há uma redução na PILOA de 2024 em relação, né, à PILOA do ano passado, a LOA de 2023, de 120 milhões já. Além desses 120 milhões que há menos na PILOA de 2024 em relação ao orçamento do ano passado, o governo ele contingenciou a CAPES recentemente e bloqueou o recurso da ordem de 118 milhões. Então, 120, não é? Já na PILOA do ano que vem, mais menos 118 desse ano, então fazemos as contas. Numa agência que tem que bancar o valor das bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica que subiram, o governo Lula, né, felizmente subiu o valor, estava há 9 anos defasado, e também cobrir a necessidade de novas bolsas para o sistema de pós-graduação. Por que eu digo isso? Primeiro porque há um déficit de bolsas em relação, por exemplo, a 2014. Em 2014, você tem uma ideia, de todos os estudantes matriculados nos programas de pós-graduação no Brasil, mestrados e doutorados, de todos os estudantes matriculados, 42% tinham bolsa cobertas pela CAPES. Agora, em 2022, a média, mais ou menos, mestrado e doutorado, caiu para 36%. Entre 36% de cobertura para 42%, isso é um montante que dá, em termos de bolsa de doutorado, de 7 mil bolsas. Em termos de bolsas de mestrado, de 12 mil bolsas. Então, para a gente recuperar a capacidade de cobertura de 2014, precisamos de mais orçamento na CAPES. Primeiro ponto. Segundo ponto, o ano passado, a CAPES ela concluiu a avaliação de vários programas de pós-graduação no Brasil inteiro. Então, esses programas, muitos saíram de nota 3 para nota 4. Quando um programa de sai de nota 3 para nota 4, geralmente nota 3 ele só tem um mestrado. Com nota 4, ele já está habilitado a solicitar a CAPES, né, através de um projeto, a criação do seu doutorado. Então, para você ter uma ideia, aqui em Alagoas, já tivemos 4 programas com o doutorado já aprovado, para funcionar em 2024. Se a gente pegar por baixo aí, Edmundo, que 4 programas já têm novos cursos de doutorado, e que cada curso possa ter aí em torno de 10 alunos, já são 40 alunos, né, a mais no sistema. Eu estou falando só de Alagoas, fora as propostas daqui que estão em avaliação. Então, vejam, a gente precisa voltar ao percentual de cobertura de 2014, que caiu muito. Então, hoje, praticamente 1/3 dos nossos alunos da pós-graduação tem bolsa no sistema, é muito baixo. E, além disso, dá conta
não é, da cobertura de bolsas para os programas que tiveram novos cursos aprovados. E você que tira da CAPES para 2024, reduz em 120 milhões o orçamento, e este ano já contingencia quase 118, então, claro que a situação não está fácil, não está fácil, e por isso que todas as entidades, Academia Brasileira de Ciências, SBPC, o CONFAP, o CONSECTA, a Abruem, o CONIF, o CONFIES, todas as instituições que fazem parte da ICTP não estão nem um pouco tranquilas com relação a essa situação, porque a reconstrução vai merecer muito trabalho no parlamento e também esforço. E qual que é o próximo passo, agora que vocês já resolveram a questão desse projeto que estava tramitando aí para ser votado nessa semana? Qual que é o próximo passo que vocês pretendem dar às entidades por meio da reunião de vocês no ICTP? O que vocês pretendem fazer? A gente estamos agendando uma visita ao parlamento entre os dias 10 e 9 e 10 de novembro, junto com as entidades, para termos umas audiências com a presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Daniela Ribeiro, e também os demais membros da Comissão Mista de Orçamento, e mostrar para eles esse quadro que nós estamos relatando aqui. Então, a SBPC e a ABC, sobretudo essas duas entidades, já estão bem adiantadas do ponto de vista do agendamento com esses parlamentares, para a gente fazer essa grande reunião com eles e mostrar a situação e a nossa demanda em termos de discussão dentro do orçamento da recomposição de algumas rubricas importantes, inclusive essas que vocês colocou, que dizem respeito a alguns projetos estruturantes do Brasil e que estão sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Agência Espacial Brasileira, CEITEC, né, CNPq, do outro lado a CAPES e assim por diante. Inclusive, entrando até mesmo as outras instituições que fazem parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, como no caso a Embrapa e a Fiocruz. Muito bem, eu quero agradecer demais aí ao secretário Fábio Guedes Gomes pela participação mais uma vez aqui no nosso programa e a gente mantém o convite. Fábio, só para esclarecer, essa reunião que você mencionou, do dia 10 em diante, ela não será uma audiência pública, né? Ninguém vai poder acompanhar. Há alguma audiência pública prevista aí no andamento das discussões? Não, ainda não há audiência pública, mesmo porque a gente não entrou com nenhum pedido de requerimento de audiência pública, e como nós acompanhamos a pauta, tanto da Câmara como do Senado, não tem nenhuma audiência pública solicitada por nenhum parlamentar ou outra entidade que seja tão importante assim para que a gente tenha uma atuação nesse momento. Então, essa reunião ela poderá acontecer dia 9 à tarde, ou no dia 10, pela manhã ou pela tarde, e a gente está tentando incluir também, não é, o senador Efraim Filho, que é membro titular, desculpa, o deputado, e o relator geral da PILOA 2024, que é o deputado Luiz Carlos Mota, que é de São Paulo, e a senadora Dorinha Seabra, que é do Tocantins. Então, essa é a agenda. A presidente da Comissão Mista, Daniela Ribeiro, o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações, o membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Efraim Filho, que é o membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas ele está tratando também do orçamento, e o relator geral da PILOA, que é o deputado Luiz Carlos Mota. Muito bem, muito obrigado, Fábio, pela participação mais uma vez. A gente torce aí por notícias mais positivas sobre o orçamento de 2024. Um abraço para você, viu? Muito obrigado e um abraço também para todos os seus seguidores e parabéns pelo programa. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser assistir aos demais programas produzidos pela Rádio do SINCT, pode acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Todo o conteúdo do BCC está disponível no nosso canal no YouTube e também no canal da TVT. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões devem ser direcionadas ao nosso e-mail. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.
Tchau, gente. Até logo.